Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse é mais um vídeo respondendo perguntas aqui no canal. No momento eu estou postando esses vídeos na quarta-feira porque eu consigo preencher melhor aqui a grade de programação, né? Então vamos ver se dá certo. No último fim de semana eu abri uma caixa de perguntas no Instagram, selecionei algumas e eu vou responder aqui para vocês, né? Lembrando que ainda tem muita pergunta repetida, o que mostra que algumas pessoas não estão vendo os vídeos. Então dá um confere ali, vê se a pergunta já não foi respondida na playlist que eu fiz com esses vídeos. E aí, às vezes você pode ter já a sua pergunta contemplada, beleza? Antes de eu começar a responder, eu queria trazer algo da semana passada, que é o seguinte: eu respondi algumas perguntas sobre filosofia e eu esqueci de falar de um projeto muito bacana aqui no YouTube, que é o Não Precisa Copiar, que é um projeto do Rodrigo, do Pedro, dois amigos aqui, meus professores da filosofia, e que estão fazendo muitos vídeos ali sobre filosofia, de uma forma bem didática, boa para quem está procurando aprender um pouco mais sobre os temas da filosofia. Eles faziam em formato de podcast, eu já cheguei a participar, inclusive lá, discutindo um pouco de epistemologia com eles, e eles também agora estão trazendo para o formato do YouTube. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês darem uma olhadinha lá, e aí vocês dão uma olhada e ver se vocês acham bacana, beleza? Primeira pergunta, vamos começar a responder então, né? Você não acha que a quantidade de MBLer que simpatiza com você é preocupante? Olha, eu realmente não faço ideia do tanto de seguidor do MBL que me acompanha. Eu acho que é bem evidente que eu não endosso nenhuma coisa do programa deles, inclusive eu faço um debate bem crítico em relação a vários aspectos. E assim, a contradição ela não é minha, né? É deles que tem que lidar com um discurso antagônico que está ganhando espaço na base deles. Tanto é que houve até um episódio recente, mais bobo, né, de gente do meu servidor do Discord sendo retirada do servidor do Discord do MBL. Não sei o motivo disso, não faço juízo de valor, mas é o que me relataram. Então, eu acho que a gente tem que colocar as coisas no seu devido lugar, porque eu não sou responsável por quem me acompanha. Então, se uma pessoa X ou Y divulga o meu canal, gosta do que eu falo, das análises, ela que se responsabiliza por isso, não sou eu. E se ela gosta do MBL, ou se ela segue o MBL, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou ficar julgando as pessoas aqui em relação a isso. Não vou deixar de dar a minha opinião, não vou deixar de fazer a crítica quando eu acho necessário. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não fetichizar o isolamento, achar que isso é sinal de virtude, como se falar para poucas pessoas e falar para grupos nichados ali fosse um símbolo de virtude, de que somos moralmente melhores e tal. Eu acho isso um erro, acho que isso acaba acontecendo em certos setores da esquerda. A questão, o problema é quando você muda o seu discurso para agradar um determinado público. Aí sim você tem uma contradição que você precisa lidar. Agora, se você não faz isso, você tem entrada no público de outros grupos, eu não vejo problema. Segunda pergunta, pode me explicar o que é o voto distrital? Na sua opinião, é uma boa para o Brasil? Essa pergunta é boa por conta do ano eleitoral, de entrar nesse debate sobre reforma política, sobre sistema de votação. O voto distrital é quando você divide o país ali em várias regiões, né, que são os distritos, que são regiões menores ali que vão ter uma representação no Congresso. E aí cada distrito vai ter um deputado. Então, por exemplo, você tem aqui a região da minha cidade, você transforma essa região aqui num distrito e aí esse distrito tem direito a eleger um deputado. O sistema de votação ele passa a ser majoritário. Você tem os candidatos concorrendo ali no distrito e quem é o deputado, quem é eleito é o mais votado naquele distrito. Qual que é o problema desse sistema? Tem alguns pontos que são problemáticos. O primeiro é que ele distorce a representação. Então, pode acontecer de um partido ter uma votação não tão alta ali, mas ele tem uma maioria avassaladora no Congresso. Aconteceu isso no Reino Unido na última eleição do Partido Trabalhista, né? Porque no percentual geral de votos ali, eles tiveram 34% dos votos, mas eles tiveram uma maioria avassaladora no parlamento porque eles ganharam mais distritos, mesmo tendo uma votação não condizente com essa maioria. Um outro problema é que você tem a possibilidade de um distrito virar um feudo de um determinado deputado que não vai largar o osso de jeito nenhum. Então, o cara vira uma espécie de rei ali do pedaço, ele faz de tudo para manter esse cargo de deputado ali no distrito, e isso impede muito a renovação partidária. Isso acontece muito nos Estados Unidos, que também tem um sistema distrital, e para além disso, esse sistema de votação pode acabar enfraquecendo o aspecto ideológico dos partidos e fortalecendo ainda mais o fisiologismo. Isso também acontece nos Estados Unidos, porque você fica mais focado naquele distrito, então você esquece algumas questões ideológicas maiores, e aí o que dá para fazer, eu acho que cabe essa reforma, é um modelo semelhante ao da Alemanha, que é o voto distrital misto. Você vota duas vezes para deputado, uma vez no partido, uma outra no candidato do distrito, e aí você mescla esse aspecto ideológico com o distrital, porque o voto distrital ele tem uma vantagem que é de deixar o candidato, o deputado ali mais perto, mais próximo do eleitor. Então, ele vai ter que saber os problemas ali de cada distrito, o que ele tem que fazer para resolver, então você acaba juntando nesse sistema um aspecto mais desse voto distrital positivo, né, e um aspecto mais ideológico também para não perder de vista. Terceira pergunta, uso do Estado para fortalecer a indústria nacional vale só como política de esquerda? Bom,
não necessariamente. Quando você estuda o processo de desenvolvimento dos países, as políticas de desenvolvimento, o que aparece com bastante clareza é que há muitos governos de direita que se utilizaram do Estado como impulsionador do desenvolvimento, como instrumento de fortalecimento da indústria nacional. Ou seja, isso não é, por definição, uma política de esquerda. Inclusive, muitas vezes, a própria esquerda foi crítica a esse tipo de experiência, a essa visão mais desenvolvimentista, especialmente no Brasil, porque depois dos anos 80, essa ideia do Estado desenvolvimentista ficou muito associada à ditadura militar. E a ditadura brasileira, diferente da do Chile ou da Argentina, ela não teve, pelo menos na maior parte do tempo, um perfil liberal ou neoliberal. Se você olha para governos ali como o do Costa e Silva, o Médici, o Geisel, o que você vê ali são governos de tons mais desenvolvimentistas que se utilizaram do setor público para alavancar o crédito, investir em infraestrutura, ampliar gasto em setores ali estratégicos, proteger a indústria nacional. Então, tinha ali um protecionismo forte, um estímulo à industrialização. E isso não foi uma exclusividade do Brasil. A Coreia do Sul, por exemplo, teve uma ditadura que fez política industrial com participação ativa do Estado, que era uma ditadura conservadora, uma ditadura de direita. E esse tipo de estratégia aparece também em vários outros países, para além do século XX também, né? O problema é que hoje a direita, pelo menos na média, ela abandonou completamente essa perspectiva. Ela passou a adotar uma definição muito simplificada de direita e esquerda, como se a diferença fosse só ter mais ou menos Estado na economia, o que não se sustenta historicamente. É daí que surgem aberrações, por exemplo, como dizer que a ditadura brasileira era de esquerda só porque tinha algum grau mais alto de intervenção estatal. Então, não, o uso do Estado para fortalecer a indústria nacional não é uma política exclusiva da esquerda. Ao longo da história, muitas políticas conservadoras de direita também recorreram ao Estado como instrumento central de desenvolvimento. Quarta pergunta: quais você acha que foram os principais erros e acertos do governo Lula 1 e 2 e Dilma? Bom, sobre os governos Lula 1 e 2, eu acho que dá sim para identificar alguns acertos importantes, ainda que dentro de certos limites. Para mim, o principal acerto do governo Lula foi a acumulação de reserva externa. O governo aproveitou muito bem o período ali de entrada de dólar por conta do boom das commodities, e isso deixou a balança comercial brasileira bastante positiva e permitiu ao país acumular reserva internacional. Esse ponto foi fundamental para a estabilização da moeda brasileira e, inclusive, entra num debate importante sobre a história recente do Brasil, depois do Plano Real em si ali, porque esse colchão de reservas externas foi decisivo para garantir a estabilidade monetária do Brasil, porque deu ao país a capacidade de enfrentar choques externos sem depender ali de empréstimo internacional ou ter que recorrer ao FMI toda hora, como acontece recorrentemente ali com países como, por exemplo, a Argentina. No segundo mandato do Lula teve também uma política um pouco mais ativa de investimento público que teve resultado positivo. O problema é que essa política ela esbarrou num limite estrutural, porque o governo Lula não mexeu no modelo econômico. Então, quando veio a necessidade de sustentar esse impulso, essa política foi revertida, e aí não é uma questão de decisão pessoal do Lula, mas uma consequência direta ali da manutenção do mesmo arcabouço macroeconômico. No Lula 2, especialmente, eu acho que o grande erro foi não ter aproveitado o momento ali para alterar elementos desse modelo. Havia espaço político, havia popularidade, havia um cenário externo favorável para fazer mudança mais profunda e evitar problema futuro. No caso do governo Dilma, a minha avaliação é mais negativa. Para mim, foi um amontoado de erros. A Dilma ela trocou uma política de investimento por uma política de desoneração fiscal. Quando essa estratégia não funcionou, a economia estava desacelerando, o governo tomou a decisão oposta ao que deveria ter sido feito. Em vez de ampliar o investimento público para contrabalancear o desaquecimento da economia, ele reduziu o investimento e acelerou o processo recessivo. Isso aprofundou a crise, isso agravou os problemas, e isso gerou muito problema para a Dilma, inclusive. Então, para mim, o governo Dilma ele teve poucos ou quase nenhum acerto ali. Já o governo Lula teve acertos relevantes, mas cometeu um erro central ao manter um modelo econômico que poderia ter sido modificado quando havia condições políticas e econômicas mais favoráveis para isso. Quinta pergunta: é mito que a direita tem mais facilidade de organização, união estratégica do que a esquerda? Eu não acho que isso seja um mito, não. A direita também se divide, é claro. Você vê, por exemplo, a disputa do pessoal do MBL tentando destronar o bolsonarismo ali na direita. Já comentei isso aqui. Existem outros setores e outras disputas internas ali. Então, a direita não é um bloco homogêneo. Só que, em termos de comunicação e organização, ela é muito mais eficiente do que a esquerda. Ela monta a estrutura política que consegue eleger parlamentares aos montes, ela está mais antenada com a questão da internet, e isso tem a ver com uma série de facilidades objetivas
perspectivas, né, principalmente por defender as perspectivas que estão muito mais alinhadas ali com aquilo que os donos do poder já defendem. Isso está abrindo portas ali para eles, financiamento, apoio midiático, circulação de ideia. Agora, mesmo reconhecendo isso, eu não acho que dá para usar essa desculpa aí para sempre, né? Pelo menos quando a gente fala de grandes atores ali da esquerda que têm possibilidade de fazer algo diferente. O PT, por exemplo, tem um fundo partidário gigantesco, tem estrutura, tem dinheiro, tem capilaridade, tem algo no discurso ali na prática que está limitando a entrada em setores mais amplos ali. Agora, o problema maior aparece quando você sai desse núcleo aí mais próximo do poder, dessa esquerda do sistema, dessa esquerda do poder, e aí você encontra setores da esquerda brasileira que parecem ter quase ali um prazer em ser minúsculo, não se esforça para ganhar eleição, não se esforça para eleger deputado, vereador, qualquer divergência vira motivo de separação, de divisão. Um exemplo que eu realmente não consigo entender até hoje é por que os principais partidos da esquerda radical não constroem uma federação. Federação não é fusão, não, gente. Você não vai abrir mão da identidade partidária. É um instrumento eleitoral para disputar a eleição com mais estrutura, com mais capilaridade, unindo candidaturas ali em torno de um programa comum. Às vezes nem precisa ter necessariamente um programa comum. Isso facilitaria muito a disputa eleitoral, mas isso simplesmente não acontece. Parece ali que preferem perder separado do que, ao menos, ali criar uma perspectiva real de ganhar juntos. E aí entra um problema político sério. Tem gente que está mais preocupada em estar certa do que em cumprir um objetivo político concreto. Todo mundo quer dirigir, todo mundo quer estar ali no volante, mas o carro não sai do lugar. Se eu defendo uma perspectiva de superação do capitalismo, eu vejo um companheiro de uma outra organização mais forte, mais capilarizado, com mais chance eleitoral, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Eu não preciso estar sempre na frente, mas o que acontece é uma disputa permanente ali por protagonismo, por liderança, para ver quem vai ser a vanguarda, né? Enquanto na prática a esquerda segue fragmentada e fraca eleitoralmente, o que resulta também de uma fraqueza para além das eleições. Sexta pergunta: quais os motivos do declínio da Europa e dos Estados Unidos? Eu acho que o primeiro ponto mais evidente aqui é que boa parte da riqueza acumulada pela Europa e Estados Unidos foi construída a partir de saque e de colonização do terceiro mundo. Teve esse processo de colonização em que eles extraíam recursos de forma barata e fácil e levavam essa riqueza para os seus próprios países e se enriqueciam, né, construindo essa riqueza lá. Isso sem contar nas invasões, nas humilhações ali contra a China, contra o Japão. Isso facilitou a acumulação de capital, o financiamento de projetos internos ali e a construção de uma hegemonia política global. Ao longo do século XX, esse arranjo começa a se desfazer com a descolonização e aí você vai tendo tensões crescentes porque países e regiões que antes ocupavam posições subordinadas passam a se desenvolver e já não aceitam mais esse papel. E esse cenário começa a mudar a dinâmica internacional e aí hoje você vê potências em ascensão ali, como é o caso da China, que já está bem desenvolvida, a Índia, que está começando um processo e está avançando ali num processo muito forte de desenvolvimento, a Indonésia e talvez, quem sabe, até o Brasil, né? E aí você tem esse espaço de disputa de poder político, de poder econômico, e isso significa que aquela facilidade histórica de extração de riqueza já não existe mais da mesma forma. A competição é mais dura, o mundo deixa de ser um terreno tão confortável, né, para os Estados Unidos e Europa, só que ao mesmo tempo esses países cristalizaram uma imagem de si como um grande farol da democracia, da liberdade, do progresso, e essa autoimagem ela cria um problema porque eles já não conseguem sustentar esse discurso nas mesmas bases materiais de antes. Na Europa, em especial, há uma crença muito forte nesse mito que eles mesmos construíam, alimenta-se ali a ideia de uma democracia liberal, de bem-estar social que não corresponde mais à realidade concreta vivida pela população. Para manter níveis elevados de bem-estar, crescimento, coesão social, esses países precisariam reorganizar profundamente a sua política, a sua economia, investir pesado em inovação, investir em pessoas, em novas formas de desenvolvimento, só que isso não está acontecendo. Como eles não querem ou não conseguem fazer essas mudanças, surge um descolamento cada vez maior entre a narrativa e a realidade material, o que está gerando crise, o que está gerando desgaste, um sentimento ali de declínio. Esse descompasso abre espaço para instabilidade, para radicalização, para o crescimento de forças que questionam esse próprio modelo político da democracia liberal, e as pessoas percebem que a promessa da democracia, da prosperidade, da liberdade não está sendo cumprida e passam a reagir a isso de diferentes formas, muitas vezes caóticas. No caso dos Estados Unidos, essa crise assume um contorno ainda mais explosivo, né? Você tem o Trump rasgando qualquer fantasia, qualquer narrativa ali de institucionalidade, de democracia e tudo, e escancara a disposição de usar a força, a coerção para tentar preservar essa hegemonia a qualquer custo, que uma hegemonia que está em declínio, né? E é uma potência que não aceita perder espaço e que está reagindo cada vez mais agressiva, né? De uma forma cada vez mais agressiva. Quando você junta a decadência, essa perda de
hegemonia, essas lideranças dispostas a tudo para manter o poder, o resultado é esse cenário de instabilidade e apreensão que a gente está vivendo agora. Sétima pergunta, poderia explicar o que são juros da dívida e como o governo paga esses juros? Essa é uma boa pergunta porque ela ajuda a esclarecer alguns pontos que costumam aparecer no debate. A dívida pública funciona em grande medida como um instrumento para gerar poupança do setor privado. O governo ele emite título, ao fazer isso ele oferece ao setor privado, aos agentes privados, né, um lugar seguro para aplicar o seu dinheiro. E aí existe também uma outra parte da dívida que tem relação com a gestão da política monetária, mas vamos deixar isso de lado porque isso complica um pouco mais a questão. O governo ele emite um título e fala assim, olha, se você comprar esse título agora, daqui a um certo período eu vou te devolver o valor que você comprou esse título acrescido de um ganho. Esse ganho são os juros. No caso do Brasil, existe uma particularidade importante, que inclusive é vista como um problema estrutural, que é o seguinte, os juros pagos pelos títulos da dívida são atrelados à taxa Selic na sua maioria. E isso é uma herança do período de hiperinflação, quando os detentores dos títulos se acostumaram a rendimentos elevados para se proteger da perda de valor do dinheiro. Essa estrutura acabou cristalizando uma dinâmica de juros altos no país que se tornou um problema institucional e dificulta muito a redução das taxas de juros. Ainda tem um efeito colateral. Quando o governo paga juros da dívida, ele está aumentando a renda do setor privado. Ou seja, ao mesmo tempo em que se eleva a taxa de juros com o argumento contra a inflação, aumenta seria a rentabilidade de quem possui títulos públicos, o que também cria obstáculos para que a política monetária tenha o efeito desejado. Mas isso é um debate à parte. De forma mais direta, os juros são a remuneração que o governo oferece para que o dinheiro fique aplicado nos títulos do Tesouro. Isso serve para retirar dinheiro de circulação e o problema aparece quando a gente olha para as contas públicas. Existe o orçamento primário, que envolve tudo que o governo arrecada e gasta ali com saúde, educação, investimento, previdência. É o orçamento do Estado sem os juros, né? E aí existe o orçamento financeiro, que é basicamente o pagamento de juros da dívida, né? As despesas financeiras do governo. São duas coisas separadas. Quando você observa o déficit primário do Brasil, que é o desse orçamento, desse primeiro orçamento que eu falei, quando você pega a arrecadação e o gasto, você vê um déficit ali, só que ele é baixo. Inclusive, ele é menor do que muitos outros países, né? Então, a ideia de que o Brasil gasta demais no orçamento primário, ela não se sustenta. O problema está no tamanho dos juros. Quando você soma os juros ao resultado primário, você chega ao chamado déficit nominal, aí sim você tem uma conta muito elevada. E aí entra a pergunta, né? Como que o governo paga esses juros? Do mesmo jeito que ele paga qualquer outro gasto. O Tesouro tem uma conta no Banco Central e quando chega o momento de pagar o valor do título mais os juros, o governo simplesmente deposita esse dinheiro na conta de quem detém o título e pronto. O problema é que esse pagamento ele gera esse déficit nominal elevado. Pelas regras políticas e fiscais vigentes, o governo precisa emitir novos títulos para cobrir o valor pago em juros. É por isso que no Brasil quem puxa o crescimento da dívida são os juros. É algo que o Thiago Machado trouxe aqui quando a gente fez uma live sobre a dívida, inclusive da pesquisa dele, de que 90% da dívida hoje é resultado de juros. Para rolar a dívida e pagar juros, o governo emite novos títulos e isso vai aumentando o estoque da dívida. Se o país tivesse uma taxa de juros mais próxima da média dos países emergentes e um crescimento um pouco maior, a dinâmica da dívida seria completamente diferente. E nessas condições, a dívida brasileira seria muito menor do que ela é hoje. Oitava pergunta, por que a hegemonia lulista se sobrepõe sobre outros modelos de esquerda no Brasil? Essa também é uma boa pergunta e, na verdade, ela não é uma resposta muito longa. Primeiro, por que o Lula conseguiu essa hegemonia? Né? Ele conseguiu se consolidar como liderança nos anos 80, naquele contexto de forte ascensão do movimento sindical no Brasil. Ele surge como uma liderança justamente nesse momento e aí tem um fator importante. A ditadura sabotou o Brizola na tentativa de reconstrução do PTB histórico, do PTB do Vargas, do Jango, e isso enfraqueceu o trabalhismo como uma alternativa ao petismo naquele período e abriu espaço para o PT se consolidar como principal força da esquerda. Além disso, o PT, especialmente nos anos 80, ele se construiu como um partido profundamente militante, muito próximo das bases, com forte ascensão em sindicato, movimento social, organização popular, e isso deu uma identidade própria à esquerda naquele momento e gerou um nível de engajamento maior na construção do partido e na disputa política. Isso ajudou o PT a formar quadro ativo, comprometido, organizado. Isso foi decisivo nessa disputa de hegemonia dentro da esquerda brasileira. E aí, a partir do momento que eles consolidam essa hegemonia, eles passam a operar para manter essa hegemonia. Isso envolve aliança, isolamento de determinadas figuras, enfraquecimento de lideranças alternativas, e é uma disputa muito dura para impedir que outros projetos ganhem espaço e se consolidem nacionalmente. Isso não é feito fora da política na maior parte do tempo, né? É feito dentro da política, usando os instrumentos que estão disponíveis. E aí, quando o PT chega à presidência da República, essa assimetria aumenta muito, e aí estar no governo significa ter mais estrutura, mais recurso, mais visibilidade, mais capacidade de bancar campanha e estratégia política, e isso facilita a reprodução da hegemonia do lulismo. E essa estrutura conquistada no poder passa a ser usada para reforçar essa posição dominante dentro da esquerda. Não é um julgamento moral, a não
ser quando isso é feito a partir de formas programáticas. E foram feitas, tá, gente? Mas eu não vou entrar nesse debate agora, não. Então, assim, o PT ele cresceu de forma organizada, com forte ligação na base, ele venceu essa disputa de hegemonia e, a partir daí, passou a usar a força política que ele acumulou para subordinar outros grupos ao seu campo. Aqueles que não se submetem acabam enfrentando o PT numa correlação de forças claramente desfavorável. Nona pergunta: geopolítica é pseudociência? Essa pergunta é boa até porque eu nem tenho uma grande formação em geopolítica e estudo mais lateralmente isso, mas eu tenho um pouco mais de familiaridade com o debate sobre ciência e pseudociência. Eu imagino que essa pergunta vem de uma fala do Gustavo Machado, no Três Irmãos, se eu não me engano, quando ele foi lá ele comentou sobre isso. E o ponto central para mim é que a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de classificação, porque a geopolítica, até onde eu sei, ela não se pretende uma ciência nos moldes da biologia, da física, da química, no sentido de ter ali um certo rigor maior, um controle maior, previsões testáveis e nesse sentido mais científico, né, do termo. Ela é um campo de estudo que se apoia em várias áreas do conhecimento ali, como economia, geografia, história, ciência política, relações internacionais, e aí ela vai construir interpretações sobre a dinâmica do poder global e das relações entre os países. Por isso, eu não acho adequado classificar como pseudociência. O que acontece é que a geopolítica funciona muito mais como um esforço interpretativo sobre eventos complexos e em constante transformação. E aí, você parte de certos referenciais teóricos de determinadas leituras de mundo e a partir disso você tenta compreender movimentos, disputas, estratégias no cenário internacional. Como o objeto de análise é profundamente instável, né, e eu estou falando da política no geral, a capacidade de previsão é muito limitada. Não dá para esperar uma análise geopolítica acertando o futuro ali do mesmo jeito de uma previsão da lei baseada ali em leis da física, o processo biológico e tudo mais. Então, esse para mim é o grande dilema. A geopolítica ela exige rigor, ela exige um crivo alto na análise, ela exige cuidado metodológico, honestidade intelectual, mas exige também clareza sobre os seus limites. Não dá para cobrar dela um tipo de precisão científica que simplesmente não é compatível com a natureza do fenômeno que ela estuda. O desafio é justamente manter o rigor analítico sem criar expectativa irreal de certeza ou previsão num campo que é marcado pela instabilidade e pela disputa política permanente. 10ª e última pergunta: quais ideias do Ciro você discorda? Eu vou me basear aqui no projeto do Ciro, tal como ele aparece no livro, em palestras, entrevistas, apresentações que ele faz ao longo dos anos. A minha discordância principal em relação ao Ciro é na área da política fiscal. O Ciro ele parte da ideia de que ele está propondo um projeto rebelde, um projeto que vai na contramão do consenso dominante dos interesses de quem se beneficia do estado atual das coisas. Então, por isso que ele bate muito na tecla do modelo econômico e tal. Na leitura dele, para se proteger das reações a esse projeto, o governo precisaria começar por uma reforma fiscal. E essa reforma funcionaria como um escudo político e econômico, reduziria ali o risco do país, seguraria o dólar, diminuiria a pressão cambial, ajudaria a conter a inflação, criando condições ali para a redução da taxa de juros. O problema, para mim, é a premissa que sustenta esse raciocínio, porque o Ciro acaba compartilhando uma ideia muito comum em setores neoliberais de que o gasto público está concorrendo com o gasto privado e que o déficit público reduz a poupança da economia, por isso ele vai pressionar a taxa de juros para cima. E aí, com isso, você reduz o investimento. Eu acho que esse raciocínio ele acaba chegando perto do ponto certo, essa questão da reforma fiscal, mas ele não chega lá por quê? O grande gargalo não é necessariamente fiscal. É óbvio que dá para discutir a eficiência do gasto, a gente tem que discutir isso, redesenho institucional, qualidade da política fiscal, do orçamento, mas achar que uma reforma fiscal é condição necessária para reduzir juros, evitar ataque especulativo, isso erra o foco do problema. Até porque, como eu comentei antes, o déficit primário do Brasil não é tão grande assim. Então, a questão é que a nossa taxa de juros ela é gritantemente alta. Então, se você compara com os outros países semelhantes a nós, com déficit até mais alto, eles têm taxas de juros menores do que a nossa. O núcleo da questão está no setor externo. Se você implementa um projeto econômico que vai contrariar os interesses especulativos, parte do capital financeiro vai sair do país. Então, a resposta não é uma questão de política fiscal, é uma resposta em relação ao setor externo. Você precisa redirecionar o investimento público, a ação do Estado, para gerar superávit externo robusto, ou seja, para ampliar a exportação, para reduzir a importação onde for possível. Substituir importação estrategicamente ali, fortalecer setores exportadores, e nesse sentido, inclusive até fortalecendo setores primários exportadores nesse início, tá, gente? E aí com isso você gera entrada consistente de dólar, você ajuda a equilibrar o câmbio e você compensa o movimento ali de saída de dólar do Brasil. E aqui entra uma vantagem importante que o Brasil tem. A gente tem reservas internacionais elevadas, isso permite atravessar um período inicial de maior tensão, desde que o projeto vai gerar resultado no médio prazo. Nesse ponto, inclusive, eu concordo com a ideia central do Ciro, que é a proposta dele de reforma
da Previdência, que é você ter ali 3 pilares, um pilar de renda básica, um segundo pilar de repartição, que é mais ou menos o que acontece hoje, e depois disso um regime de capitalização público voltado para investimento em infraestrutura, para direcionar essa capitalização para investimento. Essa proposta ela é boa porque ela cria instrumento de planejamento de mercado de capital, ela direciona crédito para investimento estratégico. Então, esses investimentos em infraestrutura, eles são exatamente esse tipo de política que ajuda a essa questão que eu falei do setor externo. Isso melhora a exportação do país, a capacidade de exportar do país, isso fortalece as contas externas. E, historicamente, o Brasil já usou crédito direcionado, planejamento estatal, para induzir investimento e crescimento em determinados setores, e isso teve resultado econômico. Eu não vejo problema em resgatar esse tipo de instrumento aqui nesse projeto, mesmo que ele tenha vindo originalmente da época da ditadura militar. Isso casaria com essa tarefa de aliviar o setor externo muito bem. Então, resumindo, a minha discordância central com o Ciro está na ênfase excessiva na política fiscal como escudo inicial do projeto, e, para mim, o foco principal deveria estar no setor externo. É ali que decide a sustentabilidade desse projeto e é ali que se cria a base material para enfrentar pressões e resistências dos setores que seriam contrariados por esse tipo de política econômica. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp e meu servidor no Discord. Vou deixar também a minha página no Substack, caso queiram me seguir por lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.